vamos aplicar os conceitos assimilados até agora em um exemplo. O exercício trata da produção de cogumelos shiitake. Assume-se que essa relação de produção entre a quantidade de substrato utilizado e a quantidade de cogumelos pode ser representada através de uma expressão matemática. A expressão matemática que mostra a relação entre quantidade de substrato e quantidade de cogumelos produzida usa uma equação polinomial do terceiro grau. Usou-se um polinômio do terceiro grau para expressar a relação, porque um dos intervalos da curva, quando representado em um gráfico XY, apresenta comportamento sigmoidal, pois esse formato sigmoidal expressa o efeito da lei dos rendimentos decrescentes que se espera nessa relação. Sendo sigmoidal, nós temos as curvas de produto marginal e produto médio típicas de uma relação desse tipo. Como sugestão, eu recomendo que você estude essa equação em uma planilha Excel. Passe os dados da equação para uma planilha, use um intervalo como o apresentado nesse gráfico de valores para x e veja que você consegue obter a mesma curva que nós estamos vendo aqui nesse gráfico. Então estude essa equação em uma planilha Excel, construa os gráficos de produto marginal e produto médio, usando os recursos gráficos do Excel, e você terá como resultado os mesmos gráficos que nós estamos vendo nesta página. A curva vermelha representa produto médio e a curva verde representa produto marginal. Veja como as curvas de produto marginal e produto médio se cruzam. É esperado que elas se cruzem no ponto de máximo produto médio. Procure lembrar-se por quê. Isso foi explicado na aula anterior. Repare que o produto marginal é igual a zero quando o substrato está próximo de 20. Se essa quantidade de substrato resulta em produto marginal igual a zero, então essa também deve ser a quantidade que resulta na produção máxima. Podemos então resolver a primeira questão do problema, que pede qual a quantidade do fator que resulta em máxima produção. Se a produção é máxima, o produto marginal é zero. Então é só aplicar o conceito de derivada, uma vez que o produto marginal é a derivada da função de produção, e forçar essa derivada a zero, igualando-a a zero. A derivada de um polinômio de terceiro grau gera um polinômio de segundo grau, para o qual sabemos determinar os valores de x quando igualamos esse polinômio do segundo grau a zero, pois basta encontrar as raízes usando a fórmula de Bhaskara. Menos 0,6x² mais 11,6 vezes x menos 5,2. Essa equação nos permite calcular o produto marginal e eu quero forçar o produto marginal igual a zero. E por que eu quero saber qual o valor de x quando o produto marginal é igual a zero? Porque eu quero saber qual é o valor de x que maximiza, ou pelo menos é candidato a um ponto extremo dessa equação. Pontos extremos aqui significam pontos de mínimo ou de máximo. Eu estou procurando um ponto de máximo da produção. Tanto no ponto de mínimo como no ponto de máximo, as derivadas são iguais a zero. Basta pensar que se eu estou num mínimo ou num máximo, o aumento de uma unidade na variável x não resulta em variação na variável y. Isso acontece nos pontos extremos, tanto no ponto de mínimo como no ponto de máximo. A derivada de um polinômio de terceiro grau é um polinômio de segundo grau. Se eu forço a derivada igual a zero, eu encontro os valores de x para os dois pontos extremos, e reparem que eu tenho duas raízes, dois pontos. Um corresponderá ao ponto de mínimo e o outro corresponderá ao ponto de máximo. Vamos calcular aqui, então, usando o Bhaskara. Fazendo os cálculos, vocês obtêm os valores que vemos aqui. Temos duas raízes, aproximadamente 0,46 resulta num ponto de mínimo, a segunda raiz resulta num valor de máximo da função original. Esse valor é igual a aproximadamente 18,9. Como esperávamos, o valor 18,9 aqui, muito próximo de 20, quando x tem esse valor, o produto marginal é igual a zero, e quando x tem esse valor, nossa função de produção atinge o máximo, a máxima produção de cogumelos. Portanto, a resposta para a primeira questão do exercício é 18,9 quilos de substrato produzem a máxima quantidade de cogumelos possível. A segunda questão agora pede para determinar a quantidade de substrato que resulta no máximo lucro. Bem, como definimos na aula passada, lucro é o resultado de subtrair da receita total o custo total. Receita total é preço vezes quantidade vendida do shiitake menos custo total. Custo total tem sempre dois componentes, um custo fixo e um custo variável. O custo fixo é aquilo que a gente gasta independente de usar qualquer fator de produção. É o que eu preciso ter para começar a produção, para ter produção. E o custo variável, como o nome diz, varia em função da quantidade usada do fator de produção. Nesse caso, então, o custo variável
é o custo unitário do substrato vezes a quantidade de substrato utilizado. P representa o preço do produto, então P vezes quantidade de shiitake me dá a receita total, e S representa o custo do substrato, S vezes X me dá o custo variável. Para maximizar lucro, aplicamos a mesma regra de sempre. Ou seja, quando queremos o máximo de uma função, forçamos a primeira derivada igual a zero. Bem, qual é a derivada de P vezes Q menos custo fixo menos custo variável? Lembrando que a quantidade produzida é função de X, e X aparece também no termo do cálculo do custo variável. Então a derivada de P vezes Q menos custo fixo menos custo variável será igual a P vezes a derivada de Q com relação a X menos S. Bem, P vezes dQ dx, mas dQ dx é produto marginal. Então P vezes produto marginal menos S tem que ser igual a zero. Ou, ainda, podíamos dizer, dQ dx tem que ser igual a S dividido por P. Bem, dQ dx nós já temos calculado na questão anterior. dQ dx é produto marginal. Tem que ser igual à razão entre o custo unitário do fator de produção 248 dividido por 10, preço do produto. Portanto, nós temos que encontrar o valor de x, que faz menos 0,6x ao quadrado mais 11,6 vezes x menos 5,2 ser igual a 248 dividido por 10. Fazendo a aritmética aqui, também vocês vão ter que aplicar a fórmula de Bhaskara. Nós chegamos a duas raízes, dois valores, um valor de x igual a aproximadamente 3,1 e um valor de x igual a 16,26 aproximadamente. Então, esses valores agora são as raízes dessa nova equação. O que significam esses valores? O valor mais baixo corresponde a um valor extremo. Valor extremo da nossa função original, que era lucro. Lucro, no extremo, pode ter dois valores. Como assim? Bom, eu posso ter o máximo lucro e o máximo prejuízo. O pior resultado possível de lucro. Então, o menor valor de x aqui corresponde à quantidade do fator para gerar o máximo prejuízo, ou o mínimo lucro. E o valor maior de x resulta na quantidade, indica a quantidade que resulta no máximo lucro. Portanto, temos uma raiz para máximo e uma raiz para mínimo. Máximo lucro, mínimo lucro. Aproximadamente 3,1 gera o mínimo lucro e o valor de 16,26 aproximadamente gera máximo lucro. Vamos para um teste de assimilação e nos encontramos na próxima aula.